Louvado seja Deus, aleluia. Vamos falar um pouquinho a respeito de esperança, de crer, não é? De acreditar, num tempo aonde a gente fica pensando assim, puxa vida, mas está difícil a crer em alguma coisa, não é? E agora vem aí também o tempo aí da política, vem um monte de promessa, não é? E depois, daqui 4 anos, vem novamente a frustração, não é? De alguém que fez aquele monte de promessa e daqueles que acreditaram. Aí as coisas que nós também às vezes acreditamos, cremos, investimos, apostamos, e depois elas acabam não dando certo, não é? E também a gente acaba se frustrando um pouquinho, e isso vai criando uma tendência na nossa vida de nós irmos diminuindo nossa marcha, ou seja, começamos a duvidar mais e crer menos em todas as coisas, não é? E daqui a pouco isso daí pula para o nosso espírito e nós começamos a misturar também com as coisas de Deus. Então nós precisamos sempre da palavra do Senhor para que possamos nos renovar, não é? A cada manhã, assim como a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E também um alerta que a Bíblia nos dá aqui no trechinho que nós vamos ler, a respeito, não é, de ignorar as coisas, ou seja, de não ter, não é, um conhecimento daquilo que é tão necessário para as nossas vidas, não é? Ou seja, o que é a salvação, como funciona a salvação, como funciona a condenação, não é? O arrebatamento da igreja, não é? A transformação das nossas vidas, e se morrermos, a ressurreição. Então, todas essas coisas, amados, nós precisamos ter conhecimento. Nós não podemos apenas achar. Por quê? Porque senão, o dia que pedirem a razão da tua fé, e você não tiver algo para explicar, você vai ter que ficar com aquilo que lhe for dito pela outra pessoa. Porque você não terá argumentos, você não terá, não é, nada que você possa se apoiar. Ou você vai falar, não, é lá o pastor falou, o pastor falou, o pastor falou. Não é? Aí chega um dia, o pastor morre, e aí, não é? Você vai falar, o pastor falou, não, esse morreu, agora tem que ouvir o outro. Mas então você precisa ter o seu conhecimento, você precisa ter a sua fé individual, amém? Ouvir, não é? Assimilar as coisas, ler a Bíblia, ou seja, não é? Investir no tempo presente, para que você possa usufruir lá no seu futuro. Afinal de contas, não é? Esse dia de hoje, não é? Ele era o futuro dos tempos passados nossos, não é? Então hoje, não, hoje é o presente, não, mas hoje também é o futuro lá do, pretérito que fala, o passado. Não é? Então, hoje nós estamos vivendo o tempo que se chama presente, na verdade, não é? É o futuro de um tempo que foi passado na nossa vida. Nós já estamos vivendo ele, então vamos viver aí, né, futuramente também. E isso nos dias aí da nossa existência aqui nesta terra. Não é? E no tempo espiritual. O cristão, ele precisa saber. E precisa também, sabendo disso, amados, isso também é um reforço, é um ânimo para as nossas vidas, para que nós possamos compor também o homem natural aqui na terra. Não é? Estruturar também o nosso emocional, o nosso psicológico, não é? E também fortalecer o espiritual, porque afinal de contas, não é? Temos que caminhar junto. Não tem como você caminhar de uma forma extremamente carnal ou simplesmente espiritual. Não é? Eu sou 3 vezes santo, porque meu Deus é 3 vezes santo, e está tudo resolvido na minha vida. Não é? Nessa condição aí está tudo complicado na tua vida, porque a tua natureza carnal, ela tem outras necessidades e outras exigências. E você vai ter que saber alimentar todas essas coisas, não é? E estabelecer aí, então, o seu equilíbrio emocional, espiritual, e buscar aí o crescimento, não só em uma área ou outra,
mas em todas as áreas da sua vida. Então, se você colocar em ordem o espiritual, você vai ter uma grande chance de arrastar o material. O material, ele não arrasta o espiritual, não tem jeito, ou seja, ele não mantém o espiritual. Então, mas o espiritual, ele mantém o material. Então, nós precisamos sempre estarmos atentos aí e alerta a essas coisas. Eu vou ler um trechinho da palavra de Deus juntamente com vocês, e depois a gente vai pegar alguns pontos da Bíblia, não é? E somar aí todos os valores aí, para a gente chegar a uma conclusão. Amém? Então, abre a tua Bíblia aí, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nós vamos ler. O texto é bem conhecido, só que nós não vamos falar exatamente do texto todo que nós vamos ler. Mas do versículo 13 até o 17, mas nós vamos trabalhar bastante, talvez em cima do 13 e talvez do 14, tá bom? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum antecederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Está aí um trechinho da palavra de Deus, é bastante conhecido, não é? Às vezes também nós costumamos ministrar em cima disso daí, falar a respeito, não é, da vinda de Jesus, que é o texto dali. Falamos também a respeito da morte física, morte espiritual, morte eterna, porque está aí no contexto, não é? Os que dormem aí, então, logicamente, há uma esperança, e também há aqueles que não têm esperança, estão aí contidas no texto também, e nós precisamos, então, assimilar essas coisas. Mas eu quero fazer hoje uma soma desses valores, não é? Não somente do espiritual, mas também do material, e agregar um ao outro para que nós possamos aí estabelecer uma espécie de sustentáculo aí para a nossa fé no nosso dia a dia. Amém? Bom, primeira coisa que o apóstolo, ele chama a nossa atenção, ele diz assim, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Amém? Então, ele fala a respeito de ignorar os fatos, ou seja, não é, a pessoa ter falta de conhecimento a respeito da morte. A respeito da morte. Não é? Então, você precisa aprender primeiro o que é morte. Eu sei o que é morte. Não é? Eu sei o que é morte. A pessoa morreu, ela deixou, não é? Aqui seus pulmões pararam, seu coração parou, não é? Sua respiração cessou, enfim, não há mais vida no corpo. Então, ele está morto. Na verdade é assim, ó, então o corpo está morto, porque não há mais vida no corpo. Mas então, aonde está a vida? A vida que estava nesse corpo. Onde está a vida que estava dentro desse corpo? O corpo está morto. Mas e a alma e o espírito que estava aí contido nesse corpo aí? Onde está isso aí agora? Então, nós precisamos entender o significado que a Bíblia dá para a morte. Então, nós sabemos da morte física e sabemos também da morte espiritual, que a morte é a separação do indivíduo de Deus. Não é? Como pode ser isso? Isso é através da geração. Isso não foi culpa minha e nem sua. Nós só fazemos parte do sistema, da confusão que foi armada desde o início lá através dos nossos ancestrais. A desobediência, não é, a Deus gerou toda essa confusão.
Então o apóstolo diz assim, ó, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário desse pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então vejam bem que o apóstolo Paulo estava colocando um resultado. Resultado de uma desobediência. Deus disse, não é, a Adão, o dia que você pecar, você morrerá. Mas nós sabemos que Adão desobedeceu a Deus, e isso foi o pecado. Mas nós não vimos Adão ser enterrado. Nós não vimos ser enterrado. Então, de que morte estava se falando? Estava se falando justamente daquilo que Adão expressou. Adão, onde está? Perguntou Deus. Adão lhe respondeu. Ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi, porque tive medo. Ou tive medo e me escondi. Então vejam que aí está a condenação. O homem, o ser humano, depois da desobediência, ele passou a se esconder. A voz de Deus passou a soar, não é, no seu coração como uma voz de sentença, como uma voz de condenação, e não mais como uma voz de amizade, de companheirismo, não é? Uma voz que trazia paz ao coração de Adão, trazia prazer, trazia conforto a Adão, trazia alegria a Adão. Após a sua desobediência, trouxe o desconforto, trouxe o terror, trouxe o medo, fez com que Adão, não é, empreendesse fuga, fez com que ele buscasse uma espécie de refúgio por causa da presença de Deus. Então, isso é que se chama pecado. O homem está separado de Deus por causa dos seus pecados. Então, o pecado é o grande fator, é o grande agente, não é, separador entre o ser humano e o divino, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia, não é, ela nos mostra que, através dos tempos, Deus vai agora partir, então, para a restauração. Então tem todo o aparato do Velho Testamento que fala em fé, em esperança e perseverança. Então todos quantos creram, todos quantos esperaram, não é? Todos quantos aguardaram a salvação, o Messias, o enviado, o Salvador, esses são os que, a Bíblia diz aqui, ó, dormiram em Cristo. Ou seja, morreram em Cristo. Morreram fisicamente, mas crendo em Cristo. Então isso é o que significa morrer com Jesus. Não crer significa morrer sem Jesus. Que todos vão para a eternidade, esse é o plano de Deus. No capítulo 1 do livro de Gênesis, o versículo de número 26, Deus disse assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E nós, amados, precisamos entender que no Gênesis 2:7 está escrito que tomou Deus o pó da terra e formou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Olha lá, ó, alma vivente. Então, olha lá, ó. Corpo, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Espírito, pneuma, não é? Está lá agora. E o homem se tornou alma vivente. Ou seja, a fusão do Espírito de Deus, do sopro de Deus, com o corpo humano, gerou a alma. Então o homem foi feito agora alma vivente. Através do Espírito, o homem se comunica com Deus. A alma, ela busca, ela faz toda a busca, tanto do mundo espiritual do bem, como do mundo espiritual do mal, e como, não é, do mundo ao nosso redor, na forma do sistema, do dia a dia, daquilo que nós vivemos. Então o homem está aí, ó, composto e formado. E Deus disse assim, ó, do pó viestes, ao pó tornarás, mas o Espírito eu o requererei. Então,
O que veio do pó volta ao pó, mas o que veio de Deus retorna a Deus. Aí está o plano da eternidade de Deus. Então, quando se fala em morte, morte para os que têm esperança, porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, não quero que sejais, ou seja, que ignoreis os fatos acerca dos que morrem, como os demais que não têm esperança. Então ele está falando de um povo que tem esperança e de um povo que não tem esperança. E é isso que você precisa aprender. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e o homem também é espírito. Amém? Semelhante, imagem. Por quê? Porque Deus é eterno e essa alma e esse espírito não morre. Isso não acaba. Morrer no sentido assim, ó, de acabar, de ser exterminado. Isso continua. Agora, eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Mas o que morre é o corpo, o físico. Amém? Então, nós já sabemos aí do que Paulo estava falando. Então, vamos lá. Eu não quero que vocês ignorem os fatos acerca dos que dormem. Então, se você tem esperança, para quem tem esperança na salvação, na eternidade, a morte, amados, embora nós não tenhamos sido criados para morrermos, porque este não era o plano de Deus, esse não era o plano de Deus. Tanto é que quando Deus afasta o homem do jardim do Éden, não é porque Deus era ruim não, viu, irmãos? É porque Deus dava tudo no começo. Agora o homem vai ter que conquistar, e lá já estava tudo pronto. Então agora você vai embora daqui e você vai cuidar da sua vida. E diz assim, olha. Está aqui, ó. Fez o Senhor, e disse Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Amados, aí você volta na história e você vai ver assim, ó. E plantou Deus um jardim no Éden. É a região do Éden, lá no Oriente. Aqui na terra, viu? Não é lá no céu, não. Tá bom? Ah, não precisa disso. É aqui mesmo, na terrinha do Sadanzinho. Plantou Deus um jardim aí nesse Éden, nesse lugar aí. É tão ruim o lugar que desde o começo não tinha nada lá. Deus plantou tudo lá, entendeu? É como hoje lá, é árido. Não é? Mas Deus plantou um jardim lá no Éden. Amém? Colocou lá o homem, não é? Nesse lugar aí. E amados, agora, e plantou Deus também assim, ó, no meio do jardim a árvore da vida, como também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus, de todas as árvores do jardim comereis livremente. Ou não? Foi isso que Deus disse? Você tem certeza? Está certo isso? Não precisa ler na Bíblia? Você já conhece isso. Está escrito, de toda árvore do jardim comereis livremente. Sim ou não? Tá? É? Então, amados, o que significa assim, ó? De todas as árvores dos jardins comereis livremente, vírgula. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, amados, de tudo aquilo que plantou Deus no jardim no Éden, plantou Deus a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus só disse para o homem, não coma desta árvore. Mas a onisciência de Deus diz assim, ó, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Amém? Então a árvore da vida estava inclusa para que o homem tivesse livre acesso. Então agora, amados, chegou a desobediência,
A morte foi estabelecida, foi escolhida pelo homem, por isso que eu falo para você, cuidado com as suas decisões e as suas escolhas. Elas terão resultado na nossa vida, isso é natural, não é? Na nossa vida. Acontece dessa forma, por isso que a gente tem que saber escolher, tem que saber decidir, tem que procurar, principalmente as coisas espirituais, não é? Toma bastante cuidado com isso, não é? Então, porque a gente tem uma ideia de Deus, Deus é bonzinho, Deus é amor, essas coisas e tal, mas começa a ler bastante mesmo a Bíblia, que você vai ver que você vai acabar com essa conversa de Deus é bonzinho. Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém? Deus é amor, mas Deus é justiça. Ou não? Amém? Afinal de contas, o diabo um dia chegou para Jesus e falou assim, Jesus, deixa eu dar uma coça no Pedro. Jesus falou, pode dar. Ou não? Falou ou não falou? Satanás, eu vou traduzir para você, não é? Porque o crente lê a Bíblia, ele fica muito letra. É? Satanás me pediu para te cirandar. E eu orei a Deus para que a tua fé não desfaleça. O que ele acabou de dizer para Pedro? Eu permiti. Eu permiti. Então canta assim, ó. Cristo é verdadeiro amigo. Disto, ó, a marcação aqui, ó. Disto prova nos mostrou. Amém? Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Por quê? Porque Deus quer pessoas que verdadeiramente o sirvam, independente da condição, da situação, ou que venha lhes acontecer, ou suceder. Deus quer que você, em todo tempo, declare a tua fé no nome dEle. Essa é a razão. Amém? Essa é a razão. Então, amados, quando Deus colocou lá, Deus deu permissão ao homem para comer. Então agora, está fechando a porta. Ó. Para que o homem não coma e viva eternamente. Sobre a condição pecaminosa, sobre a condição de destruição, de desobediência, sobre a condição de fuga, sobre a condição de terror de Deus, de medo. Para que isso não aconteça eternamente. Você vê como Deus é bom, amados? Sabedoria de Deus não permitiu ao homem, porque o próximo passo do diabo era enfiar o homem na árvore da vida. Porque a condição dessa árvore era para o homem viver eternamente. Ela era a razão. Ele já estava criado para viver eternamente. É esse fruto dessa árvore, só o manteria, mais nada. Mas agora, se ele comesse dessa árvore também, o processo se reverteria na vida dele. Não o espiritual, porque a promessa de Deus, mas ela não se mistura. Se Deus falou que é assim, vai ser assim. Custe o que custar e aconteça o que acontecer. Amém? Bom, o apóstolo Paulo falou assim, acerca dos que dormem, eu não quero que vocês ignorem esses fatos. Bom, então nós sabemos que em Cristo Jesus, como o próprio apóstolo falou aqui em Tessalonicenses, aos Tessalonicenses ele disse assim, ó, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É a ressurreição. Então, essa é a nossa esperança. Amém? E se eu tenho esperança nessa ressurreição, amados, é logicamente que eu vou fazer tudo o que for possível. Tudo o que for possível. Para manter essa condição na minha vida. Eu quero a ressurreição. Eu quero a ressurreição. Eu quero a eternidade com Deus. Eu desejo. Então eu escolho isso para mim. Eu escolho isso. Eu decido por Jesus Cristo. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi para mim Jesus. E Jesus é a eternidade. Amém? Essa é a razão de Jesus, amados. Senão não precisa Jesus. Se a reencarnação dos corpos resolvesse a situação do ser humano, porque Deus permitiria a vinda de Jesus aqui na terra? Para quê?
se filosofias de vida, se bons pensamentos, se existisse uma outra forma do ser humano ser restaurado e de retornar à presença de Deus, pergunto, por que então Jesus morreu, ressuscitou, foi crucificado, sepultado, passou por tudo aquilo? Se de outra forma poderíamos resolver. Havia uma condição para o homem, havia a lei. Havia a lei. Deus determinou a lei, falou, isso aqui é o caminho da salvação, faz isso e viverás. Jesus Cristo disse isso para aquele jovem. Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, conhece, Senhor, desde pequeno. Faz isso e viverás. Está feito. Mas o homem não consegue, irmãos. A natureza, a descendência pecaminosa e desobediente, esse espírito habitou. Tanto é que o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. A mãe dele não estava em adultério. Ele estava falando de geração. E essa condição, amados, que veio sobre a raça humana. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus. E a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si nossos pecados e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos ou pelo seu sofrimento. Nós fomos sarados, curados. Amém? Está lá em Isaías 53. E agora, amados, o apóstolo Paulo, ele investe nisso. Eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança acerca daqueles que morrem. Por quê? Porque, amados, essa é a nossa rota. Essa é a nossa rota. A Bíblia fala que a morte é o último inimigo do homem a ser vencido. E como é que nós vencemos a morte? Nós não podemos, nós não vencemos. Nós vamos morrer. Aí você tem que fazer que nem aquele bichinho lá da Era do Gelo. Nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. E nós vamos morrer mesmo. Mas o apóstolo Paulo falou assim, ó, não ignore os fatos. Todos os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com eles. Amém? Deus tornará a trazer com Cristo, aleluia. É a ressurreição. E essa é a nossa esperança. Esperamos Jesus na sua volta. Amém? Para o arrebatamento da igreja. Mas não deu tempo, morremos antes. Esperamos Jesus na ressurreição dos mortos. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser ver Jesus primeiro do que eu, pode morrer. Porque senão você não vai ver primeiro que eu. Se você é muito ansioso, não, eu quero ver Jesus primeiro que todo mundo. Então Deus abençoe, meu irmão. Você já vai. Ué, não é? Está aqui, ó. Nós não precederemos os que morreram. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Eu quero ouvir a trombeta primeiro que todo mundo. Então está escrito, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Tem que morrer também. Depois, né, a trombeta continuará soando. Aí nós que ficarmos vivos. Amém? Mas não importa, amados. A esperança vai caminhar conosco. Agora, se você olhar para aquilo que Paulo escreveu aqui, e você olhar para o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas, você vai começar a tratar a sua vida espiritual de uma forma diferenciada. Apocalipse capítulo 21. Diz assim, olha, vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amados, tem muita gente apostando nesse planeta aqui.
Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem arrebatamento da igreja, tem 7 anos de grande tribulação, tem o milênio para ser estabelecido, tem o julgamento, né? O juízo final, tem todas as coisas ainda para acontecer aqui. Mas que isso daqui já era, já era. Que isso daqui já perdeu para o motor de Fusquinha, já perdeu. Isso vai acabar, amados. Eu falo motor de Fusquinha porque não acaba, né? Quanto tempo já não fabrica mais? Tem um monte aí de motor de Fusquinha, não tem jeito de acabar com aquilo. Amados, eu vi um novo céu e uma nova terra. Ah, o que João viu? O que ele viu? Um novo céu. Por quê? Porque o primeiro céu, a primeira terra e o mar já não existe. Lá naquele novo céu e nova terra, é outra situação. Lá, nem lua e nem sol. É outro sistema. Outro lugar. Você quer chamar de outro planeta? Pode chamar de outro planeta. Mas que esse aqui já rodou, já rodou. Pela Bíblia já faz tempo. Já não é mais. Deus já não vê isso aqui mais como a solução. Deus só tem os tempos para, os tempos determinados, pré-estabelecidos por Deus, para concluir tudo aquilo que Ele já determinou pela sua presciência. E acabou. Então João teve essa visão, viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existem. Depois ele vai falar da Jerusalém, não é? E aí, eu vou ler só um versículozinho aqui para você, diz assim, ó. Versículo 22 do capítulo 21. Está falando da Jerusalém, ó. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante a sua glória, a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Esse é o novo céu e a nova terra, com a nova Jerusalém, não é? Ataviada, preparada, adornada, Jerusalém celestial, algo tão glorioso, tão maravilhoso. Está lá a forma dela, o tamanho dela, as medidas dela, está tudo aí para trás desse versículo que nós lemos agora. Ela está lá, ela existirá, entendeu? Não é todo mundo que vai morar lá, vai ser um lugar de adoração, não é? Mas teremos um lugar. O Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém? Muitas moradas. Então esse novo céu e essa nova terra, isso é a esperança minha, é a esperança tua. Amém? É a esperança daquilo que Deus preparou. Por quê? Porque já esse primeiro não serve mais. Esse primeiro se contaminou. E o que é contaminado tem que ser queimado. É o fogo que purifica. Amém? Então esse planeta será destruído pelo fogo. O fogo que purifica. Não, os maias falaram que é pela água, bispo. Eu não sou maia. Eu sou um paulista aqui do Caculé e do Fundo. Não sou maia. Não sirvo o Deus deles. Eu sirvo o meu Deus. Eu sigo a Bíblia. Amém? E para mim o que a Bíblia diz. Se vai haver muitas inundações, se vai haver cataclismas, essas coisas, tudo bem. Mas que é por fogo, é por fogo. É assim que está escrito e é assim que vai ser. Pode vir muita água. Mas todas as águas desse mundo não serão suficientes para apagar o fogo que derreterá esta terra. Amém? É assim que vai funcionar. Amados, então, nós temos a esperança. Por quê? Porque esse aqui não serve mais. Esse aqui estragou, azedou. Sabe, amados, às vezes você tem aquele queijo bonito lá na geladeira. Aquele queijo que você compra
Como chama aquele que é branquinho, que vem com o soro junto com ele? Isso. Você compra ele, aí você põe ele dentro da geladeira. Que queijo lindo, que bonito, tal. Aí você deixa ele lá. Não, não abre não. Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa... Aí chega um tempo, você não quis abrir o queijo, né, no tempo certo. Vai chegar um tempo que nem a geladeira você não pode mais abrir. Entendeu? Se abrir, o vizinho dá 1 litro de pinho-sol para você e fala, ó, entendeu? Dá um cartãozinho também numa funerária, fala, morreu alguém aí, ó. Tá aqui, pode ligar que eles vêm buscar. Não é? Então estragou, mas está lá. Oh, mas ele está embaladinho, bonitinho e tal, mas não presta mais. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar fim naquilo. Irmãos, esse mundo azedou para Deus. Acabou. Jesus Cristo falou para os discípulos, representantes da igreja dele aqui nessa terra, vós sois o quê? Hein? Sal da terra? Ô Jesus, o senhor me chamou de sal? Ainda bem que não foi sal grosso. Mas Jesus me chamou de sal. O senhor me chamou de sal, Senhor? Ah, tá, entendi, Senhor. Quais são as características do sal? Sabor e conservação. Não se salga as coisas lá para se conservar elas? E o sal também, uma pitadinha, não dá um saborzinho gostoso? É? Então você, para Deus, é o que tem sabor nesta terra. E para Deus, você é um canal de luz deste mundo, porque o Filho dele habita em você, que se tornou um templo do Espírito dele. Então vocês são a luz deste mundo e o sal desta terra. Mas ele disse assim, mas se o sal se degenerar, ou se tornar insípido, não presta para mais nada. Ou seja, perdeu o valor e está igual àquilo que ele veio para proteger, para dar sabor, para não deixar estragar, conservar. Se degenerou e se perdeu e se tornou igual. E Jesus Cristo falou assim, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Porque quem tem esperança, amados, investe, não investe? Quem acredita, investe. Se tem esperança, você acredita, você crê. Você pega aí uma pessoa um grande investidor, ele vai numa empresa, eu quero fazer um investimento, alguém leva ele, mostra uma empresa para ele. Essa empresa trabalha nesse ramo assim, mostra para ele tudo aquilo, todas as possibilidades e tal. E se aquilo o convencer e ele acreditar, e dentro da sua visão de investidor, ele entender que aquilo vale a pena, então ele vai investir. Não é? Mas se ele entender que não vale a pena, se ele não acreditar, ou mesmo que ele olhe, mas ele não tiver o conhecimento da plenitude, do poder daquela empresa, ele também não vai investir. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A respeito da eternidade, só investe aqueles que acreditam. Então, você se torna alguém que tem esperança. E os demais que não têm esperança? O apóstolo Paulo diz assim, olha, para que não vos entristeçais. Quem não tem esperança na eternidade, irmãos, espiritualmente é triste. Não tem aquele louvorzinho que fala assim, ó, não pode ser triste um coração, ó, o pé, ó, que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. Irmão, já fui da Assembleia. Assembleia de Deus é marcação, não é não, Celso? Hein? Quer saber se o cara já passou pela Assembleia de Deus? Quando bate o ritmo, aí você olha no pé dele. Marcou tempo, bleia. É bleiando, já passou por lá, não? Já? Não, já aprendeu, né?
Ó glória. Tá? Então não pode ser triste, amados. Então por isso assim, ó, que muitas vezes o crente, ele está no maior buraco da vida financeira. Mas ele tem alegria. Por quê? Por causa da esperança. Às vezes ele está com um problema terrível na vida, seja lá de que ordem for. Mas ele tem alegria. Por quê? Porque ele sabe em quem tem crido. Ele tem esperança, não somente na eternidade, mas ele tem uma esperança agora plena. Ele tem a esperança de que Deus pode resolver os problemas, de que Deus pode trazer a solução, de que Deus tem as respostas, de que Deus abre as portas, de que Deus derruba a muralha, de que Deus quebra a barreira, de que Deus cura a doença, cura a enfermidade, de que Deus liberta, de que Deus transforma, de que Deus pode todas as coisas. Então ele é feliz. Ele crê, ele espera. Irmãos, às vezes você vê o crente, é o maior brechão. Brechão no sentido de ser relaxado. Não estou falando de pecado, de contaminação. Mas relaxado com as coisas espirituais. Relaxado com a leitura da palavra de Deus. Relaxado com os compromissos na igreja. Relaxado com a adoração a Deus. Não é? Relaxado com vir na igreja. Mas ele é o brechão. Está com as coisas tudo enroladas. Mas ele crê que Deus pode mudar as coisas. E Deus muda mesmo, amados. Deus muda mesmo. Deus vai lá e primeiro muda a vida dele. Muda a forma dele. Tapa as brechas da vida dele. Ajuda ele a fechar todas as brechas. E aí começa a recompor a vida dele. Esperança. Eu não quero que vocês sejam tristes como aqueles que não têm esperança. Como aqueles que quando vão no cemitério no dia de finados, baixam suas cabeças e entendem, a minha vai ter que ser um pouquinho maior, porque meu pé é grande. Porque sabe que se um dia ele entrar lá, vai ficar lá para sempre. Se não tem esperança. Se nós, no finados, nós vamos lá no cemitério, nós vamos lá por respeito, em memória, não é? Dos nossos queridos, dos nossos antepassados que lá estavam. E lá ficou marcado o lugar onde o seu corpo, o dia foi enterrado. E lá nós limpamos ou pintamos lá a estrutura que está lá, alguma coisa assim. Ou até... o cara acaba levando um vasinho de flor, uma coisa lá tal. Para a pessoa que está lá, não, lá não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Não é? Para enfeitar o lugar, para deixar mais bonito. Eu levaria flor no cemitério para isso. Mas sua mãe foi enterrada aí, mas e daí? Se tiver pó ainda aí, é muito. Então, não tem mais valor, não tem mais valor. Mas em memória, está aqui uma flor, vamos deixar isso aqui mais bonito. Vamos pintar isso aqui, vamos dar outras caras nesse lugar aonde nós refletimos a respeito da realidade do ser humano. Mas lembrando que temos duas naturezas, a física e a espiritual. A física um dia estará ali, mas a espiritual caminhará com Deus. Amém? Eu vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Não tem mais. Então, amados, nós investimos, nós cremos, nós esperamos. E aí o que nós fazemos? Nós lutamos. Lutamos para nos aproximarmos mais de Deus, para sermos um pouco melhor do que aquilo que nós somos, errar menos, nos aproximarmos mais de Deus. Lutamos agora para estarmos na presença de Deus. Jesus Cristo falou que o reino de Deus é um reino que se empreende força para entrar. Então nós nos esforçamos. Nós nos esforçamos. Porque muitas vezes, amados, tem crente que mistura bênção com as coisas de Deus.
Tem crente que não pode ser abençoado, senão ele some da igreja. E aí ele justifica o seu trabalho, sua carga horária, seu isso, seu aquilo, seu aquilo, seu aquilo. Como se Deus fosse uma coisa agora, tipo assim, sobrou eu vou, se der eu faço. Uma coisa mais sem compromisso. Não pode. O nosso compromisso com Deus não pode mudar. Então nós precisamos empreender força. Esse é o reino. Tenho que ter esforço. Eu não posso chegar às 8 no culto, mas eu posso chegar às 8h30. 8h30 não dá, mas 15 para as 9 é o horário que começa mais ou menos a ministração, 15, 10 para as 9. Poxa vida, pelo menos eu ouço um trecho da palavra de Deus. Mas só faz isso se a esperança estiver viva, se a chama do Espírito de Deus estiver acesa no coração. Senão não faz, amados. Se não se entrega aos valores dessa vida. E se justifica. E se você for falar, fica bravo. É valente. Tem toda a autoridade. Tá bom. A hora que a tristeza vier, por causa da esperança que se distanciou, aí então se revê valores. Irmãos, ele já não pede mais oração para mim, ela é lá da sede. Sempre orei por ele, sempre tudo. Aí um dia ele veio para o meu lado assim, amado, parece que eu já estava armado. Uma coisa de Deus já está dentro do coração. É que o meu emprego lá, tal, os caras lá me mandaram embora, tal, assim, tal. Falei, olha, sabe o que você precisa? Você precisa assumir um compromisso com Deus, ir para a igreja e fazer a obra de Deus. Você largou as coisas de Deus, você não cuida de mais nada do que é de Deus, Deus também não cuida de mais nada do que é seu. Vai atrás do seu emprego. Luta com a tua força. Você não achou que você podia se manter lá? Você não falou que foi Deus que te deu esse emprego? E por que você não segurou ele? Por que esse emprego agora, para você, que era tudo que você queria e precisava, você relaxou com as coisas de Deus completamente? Tudo para você não dá, tudo para você é difícil. Então, vai cuidar do teu emprego, vai trabalhar. Deus não te deu serviço? Vai trabalhar. Agora, se você quiser que Deus faça as coisas para você, faça para Ele. Agrada-se do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é bom, mas não é bobinho. Deus é bom. Amém? Deus podia muito bem deixar Adão lá. Falar, Adão, seguinte, já que você está aí, você fica. Não podia? Adão, já que você está aí, ó, você vai ficar, só que tem uma coisa. Entendeu? Você pisou na bola, não foi legal o que você fez, entendeu? Isso daí, olha, Adão, sinceramente, você trouxe um prejuízo à sua geração. Não. Deus falou para ele, amigão, de agora em diante, no suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Você vai ralar agora. Eu te abençoei e te dei tudo para você me servir e me adorar. Você escolheu andar sozinho, então agora é no seu lombo o problema. Pode trabalhar. E tem uma coisa, hein? A terra, até então, não tinha espinho e nem planta venenosa, mas cardo e espinho vai ter de agora em diante. Se vira, meu irmão. Faz chinelo aí para você não se machucar. De agora em diante é problema seu. É. Dona Eva, a senhora é mulher, a senhora pode ficar aqui. Não, dona Eva. Ter filho seria uma delícia para qualquer mulher. Agora, a tua dor vai aumentar. Você vai ter filhos, mas é com dor agora. É assim, irmãos. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. É isso aí. O apóstolo Paulo falou assim, quando você não tem esperança, você é triste. Por quê? Porque as coisas chegam ao fim. As coisas não dão certo. As coisas dão erradas. Nós não temos esperança, não temos como acertar. Não é? Não temos como acertar. Mas quando você tem esperança, você confia e você vai orar e vai pedir a Deus. Aleluia. E a tua luta, o peso será outro.
Deus não vai tirar o valor da tua luta. Deus não vai tirar a grandeza da tua fé quando você investiu, quando você creu, mas o seu sofrimento. Esse sim, o peso vai sair. Deus não vai tirar os valores da sua luta, porque isso é uma questão, não é, de crescimento, de edificação, de conquista, de realização para a própria alma do ser humano. Deus não tira isso. Deus não tira esses valores, mas Deus alivia o peso da perda, do prejuízo, do fracasso. Deus tira esse peso, meu irmão. Amém? E a esperança se renova, a alegria vem e você louva. Você canta diante da morte, canta diante do prejuízo, canta diante da tristeza, canta, você louva, você glorifica. E Deus soma isso. O mundo olha para você e fala, não acredito. Fanatismo é uma coisa terrível. Cara aí no maior boró da vida cantando. A crente lá, não tem nem o que comer em casa. Eu estou sabendo disso. Ela mesmo me falou, e às vezes a crente fala mesmo, né? Porque ela acha que o ímpio vai ter compaixão, ela pega e fala. Ai, coisa, eu não sei o que eu faço, viu? A gente vai ficar sem arroz aí no fim de semana. Aí a outra, ela bondosa de coração, fica contando os dias. Bom, segunda-feira, terça, quarta e quinta, acho que ela já está sem nada. Mas está cantando, ai, que fanatismo religioso, que coisa. Mas está cantando. Está cantando. Sabe, amados, um dia nós passamos por isso na nossa vida. Eu digo isso porque eu gosto de falar daquilo que eu vivi. Aquilo que os outros viveram serve para testemunho, para minha edificação, não é? E eu falo muito pouco, mas aquilo que eu vivi eu falo bastante, porque é minha verdade. Nós também um dia ficamos sem nada em casa. Um copinho de arroz lá que tinha, eu lembro daquele copinho branquinho, tudo frisadinho, né? Né? Aquele bem padrãozinho assim. Ó. Ele não chegou naquele, ele tem um anelzinho em volta, a parte de cima é lisa, né? O arroz não chegou ali. Eu lembro até hoje, Elizabeth falou, Luiz, ó. É o último, hein? Vou fazer. Falei, faz que o milagre já está aí. Você vai pôr um copinho desse tamanho, mas vai sair uma panela grande, não sai? Não é? Falei, já tem milagre automático aí. Falei, Deus proverá. Eu não aceitei um boneco pregado num pedaço de pau. Eu aceitei o Deus verdadeiro e invisível como meu Senhor e Salvador. Ele é o provedor da nossa vida. Botou na mesa. Filé mignon veio de duas cores. O meio dele veio amarelo e a beirada veio branca. E tinha um só. E a Giovana era pequenininha, ela não comia ainda a comida, só comia papinha. Ela é desse tamanhozão assim, mas ela foi pequenininha, irmãos. E aí botou na mesa, falou, ó, deixa o ovo bem, deixa o filé mignon, ovo não. Pobre não come ovo não. Come filé mignon, entendeu? Colorido. Não é mignon, é mignon. Filé mignon. Não é? Ela deixa bem passado o filé mignon aí, porque na hora de cortar no meio, para ele não vazar o suco dele. Deixou bem passadinho. Cortou no meio. Agora a Bíblia diz assim, ó, em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, Senhor, te agradecemos o pão de cada dia, o alimento que tem nos dado. Te louvamos, ó Pai querido, aleluia, por tudo aquilo que o Senhor tem provido. Agradecemos ao Senhor pela tua mão gloriosa estendida, pela tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. E faz aquela oração. Quanto menos comida, maior a oração. Quanto mais comida, Pai, abençoe em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. Aí você olha do lado, o irmão está com a boca cheia. O que for? O que for? Amém. Não é? Então, quanto mais comida, menor a oração. Quanto menos comida, maior é a oração. Não é? Oi? É. E vai. Come, se alimenta, graças a Deus. O que sobrou aí? Sobrou para janta um pouquinho, tá bom.
Pelo menos se tiver que morrer de fome, não é hoje ainda. Hoje ainda dá para matar. Vamos lá. Água com açúcar, isso aí ajuda, vai. Tem açúcar? Tem. Tá bom então. Água tem também. Então tá bom. Toma uma aguinha com açúcar aí que é para dar uma reforçada. Pega a harpa aí, vamos cantar um hino aí. Canta um aí, vamos cantar. E tá cantando. E em tudo dá graça, esta é a vontade de Deus. E vai cantando, e canta, e canta, e canta, e canta. Por que estava cantando no meio do dia e não estava trabalhando? Porque estava desempregado. Está desempregado. Terça-feira, 3 horas da tarde, cantando com a mulher em casa. Está de férias? Não. Pegou um atestado lá para o serviço? Não, estava doente? Não, estou doente. O que aconteceu? Estou desempregado. Por isso que eu estou cantando com a mulher aqui 3 horas da tarde. E vai cantando. Quão bondoso amigo é Cristo, disto prova nos mostrou. Aqui está 4x4, não? É? Tá. É. Então vamos fazer mais rápido. Já toquei trompete, cara. É que eu não abro para vocês, porque tem um monte de fariseu na igreja. Mas eu já toquei trompete. Entendeu? Mas, amados, e daqui a pouco, como é que é buzina de Brasília? Buzina de Brasília, vai. Buzina original do carro, Brasília. Como é que é? Não, que toque-toque. É toque-toque. Não é bibi? Bibi, bibi, bibi. E nós cantando lá. Bibi. Aí bebeu porque quis, eu não mandei. Bibi, bibi. Falou, aconteceu alguma coisa aí fora, aí na rua. Aí. Abrimos a porta. A irmã falou, irmã Beth, pensei que você não estava aí. Falei para Elizabeth, falei assim, não tem café para você dar para a irmã, não vai esquecer. Né? Oi, Pai do Senhor, entra, vou tomar um café. Não chama não, que não tem café. Oi, irmã, tudo bem? Tudo bem. Então, menina, você sabe que meu marido é doido, né? Sei. Quer dizer, acho que é. Por quê? Bateu e você está fazendo alguma coisa? Não. Meu marido, esse mês, mandou para casa 3 compras. 3 compras. Acabou de chegar a terceira, nem entrou em casa, mandei pôr tudo dentro do carro. E Deus mandou trazer aqui. Chama ela para tomar café, chama ela para tomar café. Quando ela falou, irmão, cheguei lá no carro primeiro que ela. Vocês ajudam a descarregar? Cheguei primeiro que ela no carro. Oh, glória. Falei, ó, seu marido é maluco, doido dessas coisas e tal. Você entendeu? Mas você manda um beijo para ele. Fala para ele que... E era maluco mesmo, amado. Ele trabalhava num supermercado. Aí isso, ela falou assim, isso não é nada. Você sabe quantos frangos? Ela trouxe acho que 3 frangos. Aqueles frango congelado. Se traz peru, a gente já ia encrencar. Viu? Também que não trouxe nenhum peru. Peru não é de Deus não, irmão. Peru não funciona. Não, mano. A história do peru vem lá do Éden. Entendeu? A hora que o peru passou, aliás, não passou o peru, passou aquele... Adão falou, glu, 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 peru. Deus falou, tudo bem. Aí Adão falou, esquisito, às vezes o negócio tudo caído na cara dele. Serve para que isso aí? Deus falou, é um animal, faz parte aí da fauna aí. Bom. Aí Deus saiu, o capeta chegou, Adão, isso aí é para assar e comer. E Adão tinha tendência a ouvir a voz do capeta, irmão. Aí foi. Mas, amados, ela desceu lá 3 frangos congelados. E falou assim, ó, você sabe quantos tem na minha geladeira, no meu freezer, lá, aquele freezer? Ela falou assim, tem 12, tinha 15, eu trouxe 3. Quase que eu falei para ela, falei, no meu cabe 5. Ela falou, mas depois eu vou trazer mais. Não pretendemos mudar daqui uns 10 anos ainda, vamos morar aqui, pode? Mas, amados, tem esperança, glorifica a Deus,
Exalta o nome do Senhor, glorifica o Senhor, aleluia. Deus é Pai. Não é teu alguma coisa, não, Ele é teu Pai, Ele que cuida. Deus cuida. Cuida dos teus filhos. Amém? Cuida dos teus filhos. Cuida das necessidades. E se alguém quiser fazer doação de peru, pode mandar para casa do pastor Wilson. Ele está aceitando. Tudo aquilo que você queria doar para mim, já está transferido. Irmãos, os que não têm esperança são tristes. Nós temos esperança. Amém? Esperamos na vida futura, novos céus e a nova terra. Por isso nós investimos na nossa vida espiritual. Esperamos que as coisas vão modificar. Por isso nós não desistimos. Por isso nós continuamos. Amém? Por isso que nós perseveramos. A nossa fé. Nós continuamos crendo, continuamos trabalhando. Aquele que está desempregado, continua mandando currículo. Mas já mandei um monte, manda mais. Manda mais. Então eu vou mandar para cá, porque ali eu já mandei. Manda tudo de novo. Manda de novo lá onde você já mandou. Seja perseverante. Amém? Ora sem cessar. Bater e abrir-se-vos-á. Pedir, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deitarão sobre vós. Amém? Deus é Pai, amados. Ele é poderoso. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e não recebe. E acha que Deus nunca mais vai dar aquilo. Por quê? Significa apenas que não recebeu naquele dia. Não significa que não vai receber. Não deu certo? Significa, para aquele que tem esperança, que apenas não deu certo. Não significa que não ou nunca dará certo. Essa é a esperança. Porque as promessas do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E nós nos renovamos pela palavra do Senhor. Então, continue acreditando, continue investindo. Vai lá, continua visitando o teu cliente, continua insistindo. Amém? Continua conversando, continua lá no seu emprego, continua trabalhando. Ei, essa firma aqui acho que vai quebrar, você não dá mais nada. Não, continua trabalhando, meu irmão. Vai dar bobeira lá que daqui a pouco você entra lá no barulho do capeta. Não. Você tem que continuar crendo. Mas essa firma aí... Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Se quebrar, se acontecer qualquer coisa, Deus vai encaminhar a minha vida. Eu pertenço a Deus. Irmãos, assim, diga assim, eu pertenço a Deus. Deus é meu Deus, meu Pai, meu dono, meu Senhor. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Do Senhor é a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam. Então, quando você se sente de Deus, você sente esperança. Amém? E às vezes, amados, a morte passa perto. Mas a esperança se renova. E nós continuamos caminhando. Amém? Com o nosso Deus. Às vezes o prejuízo, o dano, a perda passa perto. Às vezes a enfermidade passa perto. Mas continue crendo, continue acreditando. As coisas mudam, as pessoas mudam. Porque Deus é poderoso. O teu Deus. O Deus o qual eu sirvo. Amém? Não dá herança para o diabo não, irmãos. Não dá herança não. No seu testamento não bota ele não. Amém? A sua fé, não envolve ele não. Deixa ele fora disso. Se pega com Deus, se fortalece no Senhor. Faz lá o que está escrito no Salmo 91. Amém? Habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diga do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Amém? Ele me cobrirá com as tuas penas ou as tuas asas, debaixo das tuas asas eu estarei seguro. Sua verdade é escudo e broquel, não temerei espanto noturno, certo que voe de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia, 10.000 à minha direita, 1.000 ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Por quê? Porque aos seus anjos ele dará ordem a meu respeito, para me livrar, não vai me deixar tropeçar. As pedras da vida
elas não vão me derrubar. Amém? Por quê? Porque eu me apeguei, porque eu criei, porque eu acreditei. E aí o salmista diz assim, ó, porquanto a resposta de Deus a mim se apegou, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Quero que vocês sejam alegres, felizes. Aleluia. Louvem a Deus. Na hora de cantar, cante para Deus. Na hora de vir para a igreja, venha com alegria, com satisfação. Aleluia. Por quê? Porque eu sou da esperança. Aleluia. Eu tenho esperança. Amém? E aí você vai cantar aquele olha lá, marca o tempo. Esperançoso, vivo na luz. Ô, glória! Vai ser bênção, né? Sabe essa? Você ainda era apenas um projeto do coração de um casal. Amém? Ô, glória a Deus! Pela bondade do meu Jesus, canta minha alma. Oh, rendei. Ardente louvor, canta minha alma. Canta ao Senhor, rendei-lhe sempre a te louvor. Ao teu amor eu... Levante sua mão para o céu. Maravilhoso Deus é Pai, no nome poderoso de Jesus. Traz a bênção sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre o coração alegre, coração que canta, coração que te louva, meu Pai amado. Na agonia, na dor, na tribulação, Senhor, nas lutas, nos problemas, nas dificuldades, na enfermidade, mas o coração que te louva, o coração que tem esperança, o coração que crê. Aleluia, Pai amado, aleluia. Crê, Senhor Deus, aleluia, para a justiça, para a glória do teu nome, para a manifestação do teu poder, para o derramar do teu Espírito, para a realização da tua obra, para a realização do teu milagre. Crê para o livramento, crê para o perdão, crê para receber a bênção, crê para que as portas se abram, crê, Senhor Deus, aleluia, para que a salvação esteja sempre presente nas nossas vidas. Crê, Senhor Deus, aleluia, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, para que, Senhor Deus, as tuas mãos se estendam de uma forma gloriosa, meu Pai amado, sobre cada família, sobre cada criança, sobre nossos filhos, os pequenos, os grandes, Senhor Deus, aleluia. E esperamos, ó Pai amado, sempre em Ti, aguardamos em Ti, ó Pai amado, porque verdadeiramente és Jesus Cristo, esperança nossa. Tu és a nossa esperança, Pai amado, a esperança do fraco, a esperança do oprimido, a esperança, Senhor, daquele que foi derrotado, a esperança daquele que perdeu, a esperança, Senhor, daquele, meu Pai amado, que se perdeu, a esperança, meu Deus querido, daquele que hoje, Senhor, ó Pai, passa por luta, passa por as aflições da vida, Senhor, a esperança daquele que olha para a situação, meu Pai, e vê a sua insignificância, e vê, Senhor Deus, a sua condição, a sua pequenez, diante, Senhor, do grande problema, diante das grandes dificuldades, ó Pai amado. Tu és a esperança, Senhor Deus, aleluia, Pai, daquele que não consegue mais caminhar, daquele que não consegue mais crer, Senhor, daqueles, ó Senhor, que a luta lhe envolveu, a luta o tomou. Tu és a esperança, meu Pai amado, aleluia, porque o Senhor é tudo em todos, e nós glorificamos a Ti, Senhor. Para nós, Jesus, o Senhor é toda a suficiência, porque, Senhor Deus, não há diagnóstico, Senhor Deus, não há, Senhor Deus, palavra de maldição, não há, Senhor, arma forjada, não há barreira, luta, impedimento, resistência, Senhor Deus, aleluia, para nós,
porque Tu és, ó Pai querido, aleluia, Senhor Deus, tudo que nós precisamos. Tu és toda a suficiência, Tu és o Deus pleno, aleluia, Pai amado. Tuas obras são completas, ó Deus amado, aleluia. O Senhor é o nosso Deus, aleluia, o Deus a quem nós oramos. Oh, Manachaia, o Senhor é aquele que preparou morada, preparou lugar, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, Tu és a nossa esperança, a esperança, Senhor, do arrebatamento da igreja, a esperança da ressurreição dos mortos, ó Pai amado. Por isso Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa vida, aleluia. Tu és o nosso porvir. Esperamos no dia de amanhã, Senhor Deus, aleluia, porque o Pai um dia faz menção a outro dia, e os céus manifestam a sua glória, meu Pai amado, aleluia. Senhor, e o Teu Espírito habita em nós. Por isso nós cremos no amanhã, nós acreditamos, ó Pai querido, aleluia. Nós podemos crer, acreditar, perseverarmos, ó Senhor Deus, aleluia, porque o Senhor é, aleluia, em nós, e nós Te louvamos e Te glorificamos. Fortalece, Senhor, o coração dos Teus filhos, renova a fé, o entendimento, dá o conhecimento em todas as áreas. Meu Deus, aqueles que, Senhor, diante das lutas na vida profissional, Senhor, estão perdendo a esperança, renova-os nesta noite, Pai. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Deus. Aleluia, para você que se sente cansado, para você que acha que as coisas não vão mais dar certo, aleluia, tenha esperança em Cristo. Aleluia, renova a sua fé, renova seu pacto com Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus pode realizar todas as coisas, no nome poderoso de Cristo Jesus. Lembre-se do Gênesis, e disse Deus, aleluia, e disse Deus, e disse Deus, aleluia. Que Deus possa dizer sobre a sua vida, que Deus possa dizer sobre a tua necessidade, que Deus possa dizer sobre os teus problemas, aleluia, aleluia. E você vai receber, aleluia, a porção do Senhor, o livramento do Senhor, a bênção de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.